quando eu estava assim passando por isso, né, com esse Covid, eu não sabia o que fazer. E aí o Espírito Santo falou algo assim bem forte dentro de mim. Ele falou: o propósito cura. Ele só falou: o propósito cura. E aí eu entendi que muitas vezes é o propósito que vai nos fazer se levantar da cama. É o propósito que vai nos fazer estar aonde a gente está hoje. Por que eu estou aqui fazendo essa reunião? É o propósito, porque a minha vontade, se fosse por mim, eu deixaria a reunião, falaria: olha, gente, estou com Covid, não vou fazer a reunião hoje, não estou me sentindo bem. Mas eu ainda estou aqui, um pouquinho o nariz entupido, ainda estou com um pouco de dor de cabeça. Mas o propósito cura, no sentido, é o propósito, o motivo pela qual eu faço essa reunião, que eu estou aqui hoje. E aí eu entendo assim, muitos pastores, muitas pessoas, quando elas têm realmente um propósito na vida delas, nada consegue parar elas. E às vezes você vê que por pouca coisa, às vezes a pessoa desiste, né? Ah, não, olha, hoje eu não tô afim, hoje eu tô cansada, não vou fazer isso aqui não. Porque muitas vezes aquela pessoa não vê aquilo como um propósito ou algo que Deus entregou nas mãos delas para ela fazer. Então muitas vezes ela desiste, e às vezes eu até admiro, assim, tem pessoas que eu vejo, essa pessoa chove, faça sol, faça chuva, chove canivete, mas ela tá ali fazendo aquilo. Mas só por trás, onde ninguém tá vendo, a gente vai saber realmente o que aquela pessoa tá passando. Às vezes ela também tá, até possa estar com Covid, ou até passando um problema de saúde, ou uma injustiça, ou uma guerra na vida dela. Mas ela não desiste, ela vai e faz. Por quê? Porque o propósito da vida dela é o que move ela. E aí hoje eu estava tomando banho e aí me veio o pensamento de Jesus. Meu Deus, quando a gente olha para a vida de Jesus, ele não precisava passar tudo que ele passou. E olha só, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele teve que descer do trono dele, vir até a terra, se fazer homem como nós, passar humilhação, tudo por amor a nós. E aí às vezes eu me vi nessa situação que eu tô e eu falo: meu Deus, isso que eu tô passando não é nada comparado ao que Jesus passou, e ele não precisava passar. Ele passou por amor. Ele poderia ter falado: vocês todos aí vão pro inferno, eu já tinha dado uma chance para vocês, mas fazer nada, lavo minhas mãos. Não, mas ele fez o que fez por amor. E eu tenho certeza que ele fez também pelo que ele fez, porque ele sabia que ia ter pessoas que iam valorizar o sacrifício dele. E a gente valoriza o sacrifício de Jesus na nossa vida quando a gente renuncia às coisas para viver o propósito que ele tem para a nossa vida. E aí tem aquela palavra que fala: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu, né, quando estava assim com Covid, tô ainda com Covid, tô me recuperando, que eu fiquei com dor na cama. No domingo eu só consegui, gente, eu ainda falei pro meu esposo: eu não vou conseguir ir na igreja no domingo. Aí eu levantei, tomei um comprimido, a dor assim passou, só foi mesmo o tempo de eu conseguir ir na igreja, voltar, e aí depois eu arriei, mas eu consegui ter força pelo menos para ir na igreja e voltar, porque domingo para mim é sagrado ir na igreja. Então, às vezes assim a gente tem que ver o que nos move, porque às vezes a gente passa por uma situação, um problema, uma dificuldade, e é diante dessa situação, desse problema, dessa dificuldade, que ali a gente vai mostrar a fé que a gente carrega dentro de nós. Porque muitas pessoas, quando passam por um problema, uma dificuldade, seja através de uma doença, seja através de uma injustiça, muitas vezes ela recua, muitas vezes ela abandona a fé, muitas vezes ela não se levanta, pelo contrário, ali aquilo abala a fé dela.
Mas se a palavra fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então é tudo. E eu falei, Senhor, eu não sei porque que eu estou passando Covid de novo, mas eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu fiquei, nesse tempo que eu fiquei doente, aí senti a dor de cabeça, aí você começa a pensar, refletir na vida. Ah, Espírito Santo me ajuda, o que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Ou será que é simplesmente algo que tem que acontecer mesmo? E aí o Espírito Santo falou algo para mim. Tinha um grupo no meu trabalho que eu participava antigamente, e esse grupo foi formado, e aí depois desse grupo começou a virar meio que, sabe, fofoquinha e tudo. Então eu parei de interagir nesse grupo e pronto, ficou. Que eu obedeci, que eu vi que não era legal estar naquele grupo. Só que aí depois, as duas pessoas que estavam nesse grupo saíram. E aí permaneceu uma. E aí chegou mais uma nova colega minha, que eu me dou super bem com ela. Só sei que essa outra colega fez um grupo de novo comigo, ela e essa minha colega, que eu me dou super bem no trabalho. O grupo é diferente, não tem fofoca e tudo, mas acaba que uma hora ou outra você começa a falar do trabalho, aí queixa de um colega aqui, outro ali. E o Espírito Santo já tinha falado para mim sair. Meu esposo também já tinha falado, ó, sai desse grupo, de novo esse grupo, melhor você sair. Mas sabe aquela história de você querer ser a salvadora do mundo, querer salvar todo mundo? Eu falei assim, ah não, amor, eu não vou sair do grupo não, porque eu quero estar dessa vez no grupo para ajudar, se eu ver que elas tentam falar algo ruim contra alguém, eu trazer pelo menos a paz, ou trazer, ou pelo menos elas tentar ver as coisas da forma certa. E era o que eu tentava, fazer isso, aquilo. Só que quando eu fiquei assim doente, o Espírito Santo falou muito forte para mim, já sai desse grupo. Mas sabe assim, quando do nada você tem que sair do grupo? Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? E eu falei, o que eu vou fazer? Da outra vez, do outro grupo, eu simplesmente não respondi mais, e aí o grupo morreu. Mas desse, Espírito Santo, você vai fazer diferente, você vai escrever e vai falar o motivo porque você vai sair. E aí eu escrevi uma mensagem falando que não acho certo estar no grupo, porque de uma forma ou outra, às vezes a gente acaba usando comentários, ou faz comentários. É um grupo para a gente, sim, desabafar sobre o trabalho, ou ter mais informações, mas é um trabalho que a nossa chefe não sabe que existe, foi só entre mim e minhas colegas, para meio que a gente ali falar, se tiver alguma coisa no trabalho que puder falar. Mas só que o Espírito falou, não é correto você ter um grupo assim. De novo. E aí eu fui escrever a mensagem. Escrevi, saí, falei que não me sinto bem. Tá num grupo assim, né? A primeira vez, então, e saí. E aí eu fiquei, ai meu Deus do céu. Mas sabe quando você sente aquele alívio? Aquele alívio. E aí o Espírito Santo me deu essa palavra aqui, que eu vou ler para vocês. Que está em Timóteo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Olha só que forte. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Naufragar quer dizer afundar, sufocar, deixar morrer. Olha aqui, é muito forte, porque aqui a palavra fala que a gente tem que conservar a fé. Conservar a fé. Como é que a gente conserva a fé? Como está escrito aqui. E a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, naufragaram na fé. E aí o Espírito Santo é muito lindo, porque o Espírito Santo vai nos alertar de alguma coisa, daquilo, né, pra gente sempre manter a boa consciência. Eu lembro que eu falei para vocês da reunião passada, que
um dos motivos da gente ter sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo é mantendo uma boa consciência. Mas para que a gente venha manter a boa consciência, a gente tem que parar, olhar ao nosso redor e ver o que a gente está fazendo que possa estar entristecendo o Espírito Santo. Por mais que a gente não está ali, por mais que eu estivesse ali no grupo, pela uma boa ação, para tentar ajudar minhas colegas, se elas falassem alguma coisa ruim, eu tentasse trazer elas de uma forma assim, olha, vamos olhar positivo, ou isso e aquilo. Não, mas de uma certa forma, uma hora ou outra você vai falar um comentário, você vai ler aquilo, e aquilo não vai fazer bem para quem quer ser liderada pelo Espírito Santo. A gente tem que ter cuidado. E a gente tem que obedecer ao Espírito Santo, não formar panelinha, porque a gente, de uma certa forma, formou uma panelinha no nosso trabalho. Minha chefe não sabia que a gente tinha esse grupo, meio que a gente fez escondida. Então, tudo que a gente faz escondido é pecado. Quando a gente esconde alguma coisa de alguém, é porque a gente sabe que, no fundo, aquilo não está certo. Porque se algo está certo, por que eu vou esconder das outras pessoas? Por que eu não vou deixar que as minhas outras colegas saibam que eu tenho um grupo formado no meu trabalho, onde a gente desabafa e tal? Então, se de alguma forma aquilo eu estou escondendo de alguém, então é porque aquilo é pecado. Porque o que não é pecado, a gente não tem problema em revelar para as pessoas, em falar no trabalho. Olha, a gente tem esse grupo aqui e tal. Por que não falaria? Então, o Espírito Santo foi muito forte em me falar e me orientar que eu saísse desse grupo, dessa panelinha que foi formada no meu trabalho. Porque se eu quero manter a minha boa consciência, se eu quero ter uma vida com Deus e ser liderada pelo Espírito Santo, eu tenho que ter cuidado e detalhes em tudo o que eu faço na minha vida. E se isso era algo que estava me travando, né, como eu falei, não deixando que eu ouvisse a voz do Espírito Santo de alguma forma, ou atrapalhando meu relacionamento com o Espírito Santo, eu tenho que ser radical. E aí, a minha colega acabou e me escreveu, né? Demorou, eu falei, acho que elas vão ficar chateadas comigo e tal. Mas uma colega me escreveu e falou, eu achei muito nobre da sua parte o que você fez, da sua sinceridade. Eu tô me sentindo agora tão mal por causa que você tá se sentindo mal por causa desse grupo e tal e tal. E eu falei para ela, não, você não precisa se sentir mal, porque isso é uma coisa que foi minha, mas eu precisava fazer isso. Mas ela falou, mas você tem o meu respeito, porque você foi sincera. Então, às vezes o diabo ele vai querer colocar na nossa mente, se você fizer isso, as pessoas vão ficar com raiva de você, porque foi o que veio no meu pensamento, minhas colegas vão ficar com raiva de mim. Mas é aí que tá, gente. Por mais que minhas colegas ficassem chateadas, porque eu vou sair do grupinho, da panelinha, mas eu prefiro que elas fiquem chateadas que o Espírito Santo fique chateado comigo. Eu prefiro que elas fiquem chateadas que eu deixe de ouvir o Espírito Santo, né? Porque como está escrito aqui, conservando a fé e a boa consciência a qual alguns rejeitando fizeram naufrago da fé. Então tem muitos cristãos, muitas pessoas que não estão escutando a voz do Espírito Santo, estão rejeitando a boa consciência daquilo que o Espírito Santo já falou. O que o Espírito Santo já te falou para você parar de fazer? O que o Espírito Santo já falou? Para de ouvir isso, para de escutar isso, para de ver essas séries, para de fofocar, para de telefonar para aquela pessoa e só reclamar. Eu não sei. O que o Espírito Santo me falou foi isso. Sai dessa panelinha, desse grupo de trabalho. E porque eu quero manter a minha boa consciência. Foi com o coração partido, mas eu saí e obedeci. Porque eu não quero naufragar igual muitos cristãos estão fazendo. Porque no fim, quando Jesus voltar, ele vai falar, vai olhar pra gente e vai perguntar:
o que que você fez com aquilo que eu te dei? Ah, Espírito Santo, eu não levei a sério, porque sabe aquele grupinho que você... Imagina, só por causa desse grupinho, o Espírito Santo, no fim do tempo, chega e o Espírito Santo fala para mim, por causa daquele grupinho que você não saiu, que eu te pedi tanto, você travou isso na sua vida. Misericórdia. Então, eu peço ao Espírito Santo que ele sempre me mostre, de alguma forma, o que eu tô errando. E foi nesse momento que eu fiquei com Covid, que eu fiquei em casa refletindo, meu Deus do céu, será que eu fiz alguma coisa de errado? Porque, gente, eu nunca fiquei doente na minha vida dessa forma. Eu fiquei doente 2 vezes no mês. Eu fiquei boa, me recuperei e fiquei doente de novo. Assim, eu tenho alguma coisa errada. O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? Porque você ficar doente, tudo bem, mas eu fiquei 2 vezes. Gente, eu tinha acabado de tomar antibiótico, que eu peguei uma bactéria na minha garganta. Fiquei boa, assim, coisa de ser... Não passou nem 2 semanas, eu fiquei de novo. Eu falei, não tá normal. Parei, refleti, olhei em volta, me mostra aonde eu tô errando. É algo que eu tenho que mudar? É algum pensamento? É alguma atitude? É alguma maneira que eu tô tratando alguém? Não sei. Mas se a gente parar e ouvir a voz do Espírito Santo, lembra da oração que eu falei? Que eu orei e eu tô atenta. Eu oro e paro. Agora deixa ele falar. E aí ele mostrou. Meu Deus. E às vezes o Espírito Santo vai falar com você de várias formas. E ele falou justamente comigo quando eu estava lendo um livro que fala Meu Amigo Espírito Santo. E eu aconselho vocês lerem esse livro, que esse livro é muito abençoado. Então foi eu lendo esse livro que o pastor que escreveu esse livro estava falando sobre isso, do pecado, quando a gente encoberta o pecado, que é como se Deus não pudesse ouvir as nossas orações. Eu vou até ler aqui para vocês, que eu achei tão forte. Quando ele falou isso, misericórdia, gente, eu peguei, escrevi e logo saí do grupo. Ai, olha só, tá aqui, ó. E eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que não vos ouça. Então, se de alguma forma, o pastor fala no livro, que se de alguma forma a gente está fazendo algo de errado, é como se eu chego para Deus, começo a orar, mas aquele erro que eu tô cometendo impeça que Deus ouça minhas orações. Então, quando eu estava no grupo, ali, na panelinha, por mais que eu tentava falar de uma forma bem, mas uma colega ou outra, às vezes reclamava da outra colega que não estava no grupo, e eu estava vendo tudo aquilo. E por mais que eu falava, não vamos falar assim, vamos entender ela, mas de alguma forma eu estava ali apoiando aquele grupo. E a gente fazia meio escondido, que ninguém sabia que a gente tinha um grupo. Então, é como se eu estivesse apoiando aquilo. Então, quando o Espírito Santo me mostrou, e quando eu vi essa oração, falei, misericórdia, eu vou sair desse grupo. Foi rápido, gente. Sabe quando o Espírito Santo vai falando, e você fica ali, não, eu vou ser a salvadora do mundo. Mas dessa vez, foi eu ouvindo essa mensagem, eu falei, meu Deus, eu não quero que Deus pare de ouvir minhas orações. E então eu saí do grupo e eu sinto uma paz agora. E aí eu vou ficar 1, 2, 3 vezes mais atenta para aquilo que o Espírito Santo me fala, para que eu não cometa esse erro de formar panelinha, ou seja, o que for. Então, o que eu te pergunto agora é, o que o Espírito Santo já te pediu para você parar? E às vezes, não é nem o que o Espírito Santo pediu para você parar de fazer, mas talvez é também o que o Espírito Santo já pediu para você fazer.
quando a gente não faz também aquilo que o Espírito Santo está nos pedindo, seja algo bom, aquilo também é um pecado, porque a gente não está obedecendo a Deus. É como se Deus fala, eu quero que você faça isso hoje, ajude aquela pessoa, não sei, alguma coisa boa. Mas a gente, às vezes, por intimidade, vergonha, orgulho, né? E a gente não vai e faz. Às vezes é um perdão, alguém que a gente tem que perdoar. Eu não sei, mas eu sei que o Espírito Santo sempre pede a gente algo, porque a gente não é perfeita. A gente sempre tem que estar ali vigiando, né? Como eu falei, os 4 passos para ouvir o Espírito Santo, para manter a boa consciência. Então a gente tem que sempre estar vendo o que eu posso melhorar, o que eu posso corrigir, o que eu posso fazer. Então, o que o Espírito Santo hoje te pede para você deixar de fazer ou para você fazer que você ainda não obedeceu? Seja por timidez, porque você se sente tímida, tem vergonha de falar, tem vergonha de chegar até a pessoa. E a palavra fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então a gente tem... Eu fiquei com medo. Medo não, eu fiquei com medo. Medo. Fiquei com medo, receio de que minhas colegas ficassem com raiva de mim se eu saísse do grupo. Mas quando eu li essa mensagem, ela veio de encontro que eu falei, meu Deus, misericórdia. Que ela se fique magoada comigo, mas não o Espírito Santo. E tá aí, eu fiz, falei e ninguém ficou com raiva de mim. Por quê? Porque eu fiz a coisa certa, eu escrevi direitinho, não machuquei ninguém, não coloquei culpa em ninguém. Eu falei que estava saindo do grupo porque eu me sinto mal, porque eu não vejo, não acho legal que a gente às vezes tá ali comentando sobre uma colega ou outra, porque de alguma certa forma, da forma que a gente julga as pessoas, a gente é julgado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque às vezes a forma que a gente julga alguém, não, foi só um comentário, mas eu tô julgando. Então, às vezes, como a gente julga aquela pessoa, mesmo comentando, mesmo sem maldade, a gente depois se vê na mesma situação. E aí a gente para e pensa, ai Senhor, por que eu tô passando por isso? Então a gente tem que ver, não foi talvez algo que eu falei? Não foi talvez a forma que eu julguei a pessoa? Não foi talvez a forma que eu falei? Então, foi isso que o Espírito Santo falou comigo através desse tempo que eu tive Covid. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, entende? Então, eu sou grata porque, né, ele me ensinou através disso que eu passei. E eu agora vou ficar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais atenta ao que eu possa fazer de errado para não perder essa boa consciência, como a palavra está aqui, e eu venha naufragar na minha fé. E eu não quero naufragar na minha fé. E eu creio que cada um de vocês aqui também não.